Boa noite, meus irmãos. Boa noite, amada Igreja de Imbitiba. Mais uma vez estamos aqui para prestarmos culto ao nosso Senhor, culto de oração. E nesta quarta-feira última quarta-feira de setembro, na verdade, né? Eu quero ler com vocês um versículo que se encontra em Salmo 34, verso 1. E esse verso me falou muito no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Por que que esse salmo me falou muito no dia de hoje? No dia de hoje, nós perdemos a Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, estávamos orando por ela aqui no nosso culto já há algum tempo, por um tratamento seríssimo que ela estava fazendo, e aprove o Senhor chamá-la. E não foi por conta do tratamento, não foi por conta da doença que ela estava tratando. A Maria de Lourdes infartou, né? Ela é mãe de Júnior, da Janaína, que são membros da nossa igreja, sogra de Luciana e de Fabrício, uma família que a gente ama muito. E enquanto eu estava ali olhando para Maria de Lourdes naquela situação, né, já só o corpo, né, sem o espírito estar presente, e vendo a família sofrendo daquele jeito, eu me lembrei até de um cântico que diz, né, te louvarei, Senhor, não apenas quando eu cantar, mas em todos os momentos que me levares a passar. Tão difícil isso, né, irmãos? A gente, naquele momento de dor, de perda, a gente glorificar e bendizer o nome do Senhor, né? Bendirei o Senhor em todo tempo. Somente o Espírito Santo para dar esse consolo, para dar essa força, para dar condições de, nesse tempo, essa família está sofrendo essa perda de uma mulher forte, de uma mulher muito presente na vida dos filhos, dos netos, e para a família estar suportando, somente o Espírito Santo de Deus que dá condições. A gente não tem explicação natural para isso, né? A explicação é sobrenatural, é o sobrenatural de Deus. E aí eu trago essa reflexão para a igreja, que muitas das vezes a gente murmura e reclama por coisas tão pequenas. E a palavra de Deus nos ensina que devemos bendizer e exaltar o nome do Senhor em todo o tempo, no tempo da alegria e no tempo da tristeza. Nós vamos agora orar, entregar esse culto no altar do Senhor, que Ele venha receber esse culto, que Ele venha falar aos nossos corações, que Ele venha estar com o ouvido atento para todas as orações que serão feitas aqui. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, que onde quer que você esteja agora, na tua casa, eu gosto sempre de chamar atenção para isso, porque muitas das vezes em casa a gente não para cultuar. Mas então eu te sugiro, te oriento que neste momento você possa parar, sentar ou ficar em pé do jeito que te agradar mais e que você venha entregar este tempo no altar do Senhor, cantando, fazendo orações junto conosco e também ouvindo a palavra do Senhor que há de ser trazida para os nossos corações. Quero te convidar para que possamos fazer essa oração neste momento. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Muito obrigada, Senhor, por esse dia que vivemos na tua presença. Muito obrigada por tudo que realizamos no dia de hoje, por ter nos dado energia, por ter nos dado, Senhor, muitos livramentos, por ter nos dado paciência, sabedoria, para estarmos assim executando nossas atividades. Eu bendigo o teu nome. O Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, exaltado e bendito seja o teu nome.
Agora, Pai, eu quero pedir em especial, por favor, a tua misericórdia por esses filhos que perderam essa mãe. Tenha misericórdia como o Senhor tem tido, Pai. Conforta o coração deles agora. Visita-os, Senhor, por favor. Que teu Espírito Santo venha ter misericórdia deles, que eles venham estar confiantes em Ti. Te agradeço, Senhor, pela posição, pela forma como Janaína estava, Senhor. Sabemos que ela está sofrendo, mas pude perceber a segurança que ela estava em Ti. Louvado e bendito seja o Teu nome. Ó Pai, por favor, esteja com eles agora, nesse momento. Eu quero também entregar, Senhor, este culto, entregar tudo o que vai acontecer, os pedidos que serão feitos, que o Senhor vem estar ouvindo e atendendo de acordo com o teu querer e a tua vontade. Fica conosco durante todo esse tempo e receba o nosso culto. É esta oração que eu te faço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, dando continuidade à ordem do nosso culto, nós vamos estar louvando. Quem vai estar nos conduzindo é o nosso irmão Guilherme. Vamos passar para o nosso período de louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos. Cantar 2 cânticos com os irmãos nessa noite. Cântico de agradecimento, de honra, de glória ao nosso Senhor Jesus. Que a gente possa ser grato por tudo que a gente tem, por tudo que a gente é, por tudo que Deus faz por nós a todo momento. E é isso que a gente quer cantar, né, e agradecer ao nosso Senhor Jesus hoje. Amém? Vamos cantar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer,
a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado, Senhor. Amém, Pai. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso é, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja habitando em cada lar, né, de cada irmão que está assistindo nesse momento. Mais uma vez eu quero agradecer à pastora Elianinha pelo convite, por ter esse privilégio, né, de estar aqui, podendo ler a palavra, podendo estar intercedendo pela vida de cada irmão, né, que está em situação necessitando, né, das nossas orações, necessitando das nossas petições para com Deus, né? E então eu queria ler a passagem, né, há alguns dias eu estive meditando, e é 2 Timóteo 1:7, que diz: Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. E eu fico pensando assim, que poder é esse? Um poder material? Certamente que não. Um poder material é infinitamente pequeno diante do poder que Deus quer para todos nós, né? E que nós sejamos também prudentes no falar, no agir, nos nossos relacionamentos, sejam eles familiares, acadêmicos, profissionais, para que nós não venhamos a ser empecilho para a entrada de almas no reino do Senhor. Que estejamos sempre vigilantes, trazendo sempre na mente e principalmente no coração os ensinamentos de Cristo Jesus, para que os propósitos de Deus nas nossas vidas sejam cumpridos, né? E agora a gente vai estar lendo os pedidos. Vou estar lendo os pedidos que foram feitos. Tem um pedido que chegou agora, um pouco antes de começar o culto, mas nós também vamos estar intercedendo por essa pessoa, tá? E são esses os pedidos. Nós vamos estar orando pelo senhor Milton, pai do pastor Jorge, pela Iraci, pelo Antônio Quintela e pela Maria da Penha, pela Rosali e seu pai, pela Melissa, que é um bebezinho de 5 meses, uma bebezinha de 5 meses, pela Marilda Fernandes, pelo pastor João Carlos, pela Vera e a Yasmin, pela Ana Ferreira da Silva, pela Vanete Lessa, pelo Antônio Roberto, pela Maria Dalila da Silva Almeida, pela Gisane, pela nossa amada irmã Margarida, pela Fátima, pelo Rafael, pela Ana Carolina, pelo Bruno e Priscila, pela Edmeia Barreto, mãe da Priscila, da irmã Priscila, pelo Licínio Barcelos, pai da Cláudia Barcelos, pelo Emilson e a Beth, pais da Priscila Claveri, pelo Lécio Pacheco, nosso irmão Lécio Pacheco, está fazendo alguns exames, pela Maria, cunhada da pastora Elianinha, pela Sônia, que vem a ser sogra da sobrinha da irmã Margarida, pela Ruama, babá da Alice, a pequena Alice, filhinha da Mônica, da irmã Mônica Trave, pelo Geraldo Barroso, pai da Marina, da irmã Marina, pelo Roberto e esposa. O Roberto é colega, né, amigo do irmão Leonardo, e pelo Argos Guimarães Rezende. Foi o pedido que chegou agora, pouco antes de começar o culto. Então, vamos estar orando, né? Alguns pedidos a gente já sabe do que se trata, outros não.
mas Deus sabe de todas as coisas. Oremos. Pai amado, venho aqui mais uma vez, Senhor, te pedir, Pai, com perdão dos meus pecados, Senhor. Que o Senhor esteja tomando em tuas mãos cada um desses pedidos que foram ditos aqui, Senhor. Esteja, Pai, entrando com providência, Senhor, na vida de cada pessoa, Senhor. Esteja, Pai, colocando, ó Pai, no coração de cada um, Senhor, a certeza que o Senhor é com eles, Pai. Que o Senhor tudo pode, Senhor. E que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e sempre será, Senhor. Que o Senhor esteja confortando, ó Pai, a quem precisa, Pai, de estar tendo seu coração confortado, Pai, seja por perda e seja pelo que for, Senhor. Que o Senhor esteja renovando as forças, Senhor, daqueles que estão se sentindo cansados, Pai, de tanta luta, Senhor. Mas que eles sintam, Pai, que eles não estão lutando sozinhos, Senhor. Que o Senhor é com eles, Pai. Que o Senhor está à frente, ó Pai, nessa luta, Pai, que eles estão travando, Senhor. Pai, toma em tuas mãos, Senhor, todos os enfermos, Senhor, todos aqueles que estão aflitos à espera de resultados de exames, Senhor. Toma em tuas mãos, Senhor, aqueles que estão com o coração cheio de incerteza por conta de enfermidade, Senhor. Mas que o Senhor encha, Pai, o coração deles da certeza de que o Senhor é com eles, Pai. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora vou estar passando para a pastora Eliane. Então, irmão, mais uma vez aqui, né? Para lendo a palavra do Senhor, quero agradecer a irmã Cláudia Balzana. A irmã Cláudia Balzana, ela é parceirona, né? Gosto muito de vê-la participando e vocês conhecem, né? Deus também conhece o coração dela e ela sempre muito solícita, sempre disposta. Cláudia, que o Senhor continue te abençoando, como tem feito até agora, abençoando tua família linda, que eu amo de paixão, e que você continue sendo essa bênção nas mãos do Senhor, como tem sido. Muito obrigada por tua participação. E eu sei, irmãos, que a Cláudia, ela ora aqui e ela continua em oração durante toda a semana, pelos pedidos que a gente sempre acompanha, né? Então, Cláudia, uma mulher de oração, como várias mulheres, vários irmãos, homens também da nossa igreja. Muito obrigada, Cláudia. E, como é um culto de oração, nós vamos estar falando um pouquinho sobre essa questão da oração. A gente sempre fala sobre oração, a gente lê, faz estudos, é uma prática dos cristãos, né? O próprio Cristo nos ensinou, vamos ler aqui agora, mas sempre há uma necessidade da gente estar lembrando e falando um pouco sobre essa ação que é orar. É uma ação do crente, não pode existir crente cristão, aquele que segue a Cristo, que não tenha prazer em oração, que não busque o Senhor em oração. E a passagem que eu vou ler com vocês aqui agora, ela encontra-se em Mateus, no capítulo 6, partindo do verso 9, nós vamos ler até o verso 13. Tenho certeza que você sabe de cor essa passagem que nós vamos ler aqui agora e fazer a nossa meditação. Vamos ler a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 6, partindo do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos aqui diante da tua palavra. Quero te agradecer, porque sabemos, Senhor, que foi inspirada por ti e deixada para que pudéssemos, Senhor, aprender e colocar em prática. Muito obrigada, porque a temos, Senhor, à disposição para estudarmos e refletir. Fale agora conosco aquilo que tu queres falar. É a oração que eu te faço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Esse texto é um texto muito conhecido e utilizado, acredita-se, em várias denominações e, por que não dizer, também em algumas religiões. As pessoas aprendem logo, têm isso muito decorado e muitas das vezes em alguma situação que eu estou em que esse texto ele é dito, né, de uma forma tão veemente, de uma forma tão incisiva, e as pessoas colocam com toda a força, eu fico analisando e pensando que muitas das vezes a gente repete esse texto sem refletir no que a gente está falando, porque a gente sabe que foi uma forma que Jesus ensinou de orar, a gente sabe que seria assim a oração e a gente decorou, e muitas das vezes a gente repete e não reflete naquilo que a gente está falando. A coisa fica tão mecânica, tão mecanizada, que chega a ser muito rápido, né? Aquilo ali que a gente está falando. E, na verdade, essa passagem é um ensinamento da parte de Jesus. Ele deu um exemplo, ele deu um modelo, não para que nós repetíssemos, mas para que nós refletíssemos, para que nós pudéssemos seguir uma instrução, não numa repetição, mas todas as vezes que a gente fosse orar, que nós tivéssemos em mente como que deveria ser. Ele fala isso porque um pouco antes, se você parar para ler ainda no capítulo 6, e eu não vou estar lendo com vocês, mas se vocês começarem a ler desde o verso 5, né? Ele vem falando que os discípulos, o ensinamento aqui estava mais próximo lá para os discípulos e chegou até nós, ele estava falando que nós não deveríamos orar como os hipócritas. Muitas das vezes, né, os hipócritas naquele tempo oravam para que fossem vistos, para que fossem reconhecidos, usavam palavras vãs, palavras que não saíam do coração, achavam que tinham que falar bonito, achavam que tinham que falar muito alto para que as pessoas que estivessem passando, para que as pessoas que estivessem vendo, pudessem estar assim, olhando e reconhecendo, como essa pessoa tem fé, como essa pessoa tem poder. Irmãos, que o Senhor nos livre desse sentimento. Que o Senhor nos livre desse sentimento, é a primeira reflexão que eu faço. Porque ele vai e fala assim, vocês não devem orar dessa forma. Vocês não podem se assemelhar a eles, vocês precisam fazer uma oração diferente das que eles fazem. E muitas das vezes, quando a gente pratica esta oração ensinada por Jesus, nós nos tornamos um desses fariseus, um desses hipócritas, porque a gente repete algumas palavras bonitas, a gente faz mostra que a gente decorou aquilo ali usando palavras vãs que não estão saindo
do nosso íntimo, da nossa relação com Deus, e aí essa oração fica uma oração mecânica, fica uma oração que, certa vez eu ouvi um pastor, né, me ensinando sobre oração num grupo, e ele falava para a gente, tem orações que não passam do teto, tem orações que a gente faz e não chega no altar de Deus, porque não são orações sinceras, não são orações verdadeiras. E aí, desculpa, irmão, o Senhor explicando como que deveria ser essa questão da oração, ele fala assim, olha, vocês não devem repetir, falar essas palavras vãs, ficar repetindo, não é pelo muito falar, não é pelo gritar, o Senhor já sabe, Deus já sabe o que vocês vão pedir, mas é uma necessidade que vocês façam as orações, vocês precisam orar, e inclusive eu quero lembrar a igreja que Jesus, se tinha uma coisa que Jesus fazia, era orar. Né? A gente aprende muita coisa com a vida de Jesus, muita coisa, mas se tem uma ação, se tem algo que Jesus fazia o tempo todo, era orar. Muitas das vezes os discípulos não conseguiam nem acompanhá-lo. Ele deixava os discípulos, ele ia orar, e ele, né, certa vez, ele chegou, os discípulos tinham até adormecido. Então, Jesus, ele orava, e ele falou, olha, vocês não podem fazer as orações como eu estou vendo esse povo fazendo, não, vocês têm que fazer diferente, vocês têm que fazer diferente. E aí ele ensinou para a gente, ele ensinou para os discípulos, e ele ensinou para a gente, ele falou assim, portanto, quando vocês orarem, vocês têm que orar dessa forma. E aí ele vai e ensina para a gente esse famoso Pai Nosso, que a gente decora, né? Desde de criança, a gente sabe de cor, mas o que isso significa, né? O que ele quis trazer com isso? Ele começa, né, a oração falando Pai Nosso, Pai Nosso. Eu quero começar pensando com vocês nessa expressão de Pai Nosso, o que significa quando Jesus diz assim, quando vocês chegarem diante do Pai, vocês precisam chegar com intimidade de filhos. Não é para que todas as vezes que eu comece a orar, eu falo, Pai Nosso. Não. Ele está dizendo assim, todas as vezes que vocês estiverem se aproximando, chegando diante do Pai para orar, chega numa situação de filho. E aí eu penso com você, o que é ser filho? Um filho que chega diante do pai para fazer um pedido, para fazer um agradecimento. É esse sentimento que Jesus explica para a gente que nós devemos chegar diante de Deus. Um sentimento de intimidade, um sentimento de relacionamento, um sentimento de alguém que vai me acolher, um sentimento que eu chego diante de alguém que me conhece, que sabe das minhas necessidades, alguém que vai me ouvir, alguém que vai me ouvir como filho e pai, muitas das vezes é aquele também que vai saber o que é bom e o que é ruim para o filho dele. Pai nosso, pai, paizinho, não é no falar, não é na expressão só utilizada, é no sentimento de filho. Coloquei aqui para a gente lembrar, né, uma passagem de 1 João 3,1, né, que João coloca, né, veja como é grande o amor concedido a vós pelo Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Eu já não vos chamo de servos, eu vos chamo de filhinhos. O cuidado que o Senhor tem para comigo e para com você é o cuidado que o pai tem para com o filho. Então, quando eu chego diante dele numa oração, eu preciso estar desprovido de toda a minha preocupação de não ser entendido, e eu preciso estar me colocando diante do Pai como filho. Aquele
que o Pai cuida, que o Pai ama, com o coração aberto. Lembra você que é pai, você que é mãe, quando o filho chega perto da gente para pedir alguma coisa, ele não precisa nem pedir, né? A gente já olha e já fala, o que você está querendo? Pelo olhar, pelo jeito, a gente conhece os filhos. Se eu conheço meus filhos, eu que sou mulher pecadora, imagina Deus, a relação que ele tem de conhecimento de mim quando eu me aproximo dele. E eu também ter tranquilidade de falar para ele as minhas fraquezas, porque a gente faz isso com pai e mãe. A gente, com pai e mãe, a gente tem coragem de falar as fraquezas que a gente tem, porque a gente sabe que pai e mãe são aquelas pessoas que vão cuidar e ajudar a gente. É esse coração de filho que Jesus chama a atenção aqui. Olha, vocês não podem orar como eles. Vocês têm que orar assim. Quando vocês começarem a orar, vocês têm que começar assim. Pai nosso, Pai, situação de filho. Primeiro ponto que eu quero aqui refletir com vocês, né? Como que a gente chega diante do nosso Deus. Mas aí vem um outro momento aqui que ele também chama atenção, que ele fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aqui há uma confusão muito grande. Eu quero pegar o segundo ponto com vocês. O primeiro ponto, chegamos como filho. O segundo ponto, vamos chegar como adoradores. Aqui há uma confusão também muito grande que eu vejo nós, igreja, fazermos. Quando eu chego como filho, isso não significa que eu não tenha o respeito necessário, que eu não tenha o entendimento de que eu tenho que adorar a Deus. Quero me fazer clara para vocês assim, nessa reflexão. A segunda forma que eu tenho que chegar diante de Deus é como adorador. E como adorador, eu preciso ter reverência, eu preciso ter respeito. A intimidade que eu tenho com Deus não significa falta de respeito. Não significa eu não entender que Ele é santo, que Ele é puro. A minha intimidade como filho precisa me fazer melhor adorador. A minha intimidade como filho faz com que eu entenda a grandeza desse Deus para que eu chegue diante dele com mais reverência. Com mais reverência. Temos que chegar, ó, santificado seja o teu nome. O teu nome é santo. O Senhor é santo. Por isso eu quero ser santo. Não posso chegar diante de você, do Senhor, sem eu refletir, sem que eu perceba refletir em mim a tua pureza, a sua santidade. Devemos chegar como adoradores. Eu penso, às vezes, irmãos, e me permitam, né, refletir com vocês, né, e a palavra de Deus diz isso, né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Muitas das vezes, deuses que nós sabemos que diante do nosso Deus não são nada, recebe uma reverência tão grande dos adoradores deles, né? E o nosso Deus que é santo, santo, santo. Muitas das vezes nós não temos reverência para chegarmos diante dele. Temos que chegar como filho, com intimidade. Mas também temos que chegar como adoradores. Aqueles que reconhecem a santidade desse Deus maravilhoso. E temos que chegar como servos, adoradores e servos. Olha o que diz no verso 10 dessa passagem que a gente leu, né? Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, mas existem orações que ordenam a Deus.
seja feita a tua vontade, mas, Senhor, a minha vontade é essa, e eu quero que se cumpra dessa forma. Seja feita a tua vontade, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Seja feita a tua vontade, porque todas as coisas que o Senhor faz contribuem para o meu bem, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Chegar diante do Senhor com a submissão de servo. Eu já não tenho vontade própria, né? Paulo coloca, né? Que não vive mais ele, mas Cristo vive nele. A gente tem que viver isso, né? Senhor, eu sei que a tua vontade ela é melhor para a minha vida. Não estou dizendo para vocês, irmãos, e eu sou muito a favor, e eu sei que é dessa forma que o Senhor quer, eu não estou dizendo que eu não devo expressar para Deus minha vontade. Eu devo expressar para Deus minha vontade. Muitas das vezes ele quer que eu fale, ele sabe o que eu quero, mas ele quer que eu fale. Mas ele quer também que eu entenda que é para ser feita a vontade dele, porque ele sabe qual é a vontade, ele sabe o que é melhor para mim, por isso que ele tem essa vontade. Então, a gente precisa chegar como filho, a gente precisa chegar como adorador, com reverência, filho como intimidade, adorador com reverência e como servo, fazendo a vontade que é do Pai. O servo, ele não tem vontade própria. O servo, ele faz aquilo que é a vontade do Senhor. Ele sabe qual é a vontade do seu Senhor e ele cumpre a vontade do seu Senhor. Senhor, faça-se a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E devemos chegar também diante do Senhor com as nossas necessidades. Aí aqui entra a questão do pedir. Seja feita a tua vontade, Senhor, mas eu preciso de pão. Seja feita a tua vontade, mas eu preciso de saúde. Seja feita a tua vontade, mas eu coloco no teu altar que eu preciso resolver este problema. Seja feita a tua vontade, mas eu preciso que o Senhor me faça entender que essa tua vontade é melhor para mim. Precisamos chegar diante do Senhor como dependentes, como pessoas necessitadas. O ser humano, ele chegou num nível de vida que ele se acha tão autossuficiente. Eu comprei, eu curei, eu fiz, eu não, irmão. Nós não podemos fazer nada se não for na dependência do nosso Deus. Se você levantou hoje, se você trabalhou, foi porque Deus permitiu. Se você tem alimento, é porque Deus permite. Se você tem saúde, é porque Deus permite. Tudo que nós temos é obra do nosso Deus. Não é obra tua. Não é obra. Tudo que eu estou falando de suprar suas necessidades. Tem muitas coisas que eu tenho, eu quero corrigir essa minha fala, porque eu fui lá, busquei e adquiri aquilo, às vezes é até maldição, foi da vontade permissiva de Deus, mas não era vontade soberana. Tem isso também. Muitas das vezes eu quero uma determinada coisa, eu oro, falo que seja feita a vontade do Senhor, o Senhor me deu, eu vou lá e pego. E aí o Senhor permite, isso já aconteceu comigo. Por isso que eu estou dizendo, já aconteceu na minha vida. Ora, pede, está demorando, orar é ação, olha, orar é ação, então eu vou lá e vou fazer. Muitas das vezes Deus permite que eu faça, que eu adquira determinada coisa, para eu reconhecer que eu precisava esperar a vontade dele se cumprir na minha vida. Então, preciso chegar diante dele como filho, como adorador, como servo e como dependente. E como dependente, somos totalmente dependentes do Senhor. E como pecador, gosto de pensar aqui, né? Como pecador. Quando ele diz, quando ele ensina a gente a falar, perdoa
as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado, como nós temos perdoado os nossos devedores. O Senhor, Ele quer ouvir de nossa boca confissão de pecado. Nós pecamos. A diferença de um servo do Senhor remido pelo sangue de Jesus é que a gente peca e a gente não sente prazer no pecado, mas a gente peca, a gente faz coisa errada, mas nós não podemos permanecer no erro. Nós não podemos permanecer no erro. Nós precisamos estar incomodados. E quando eu peco e reconheço que estou fazendo coisa errada, eu preciso chegar diante do Senhor como pecador e falar: ó Senhor, pequei contra ti, pequei, Senhor, porque o Senhor me ensinou que eu devia fazer dessa forma e eu fiz dessa forma. O Senhor me ensinou que eu deveria agir dessa forma e eu agi dessa forma. Eu preciso chegar diante de Deus nas minhas orações, também pedindo perdão pelo meu pecado. Às vezes a gente ora assim, tá? Perdoa meus pecados. Qual pecado? Qual pecado? Porque eu faço muitas das vezes como Adão, né? Eu me escondo. E aí, eu já pedi perdão pelos meus pecados. Deus sabe qual é o meu pecado, agora qual é o teu pecado? Ele quer ouvir, né? Quando ele chama Adão lá no paraíso, que está escondido, por que vocês fizeram? Ele sabia. Ele, muitas das vezes, fala: Eliane, quais são os seus pecados? A gente, com vergonha, muitas das vezes não confessa o pecado, mas ele quer que a gente confesse, porque quando a gente confessa o nosso pecado, há um constrangimento e há um refletir para que a gente não venha fazer mais. Perdoa, Senhor, os meus pecados, como eu perdoo os meus devedores. Essa é uma questão também muito forte que eu não vou entrar, né? Porque aquele que é perdoado precisa perdoar. Aquele que é perdoado precisa perdoar. Então, aqui, a palavra do Senhor deixa isso muito claro para a gente. Então, eu preciso chegar diante do Senhor também como pecador. Confessando como pecador arrependido, irmãos. Porque também dizer que pecou, saber que pecou, pedir perdão e não se arrepender não adiantou nada. A nossa condição de pecador, como filho, como servo, como adorador, tem que ser um pecador arrependido, pedindo a Deus misericórdia para que não peque mais. A gente vai confessar aquele pecado e pedir a Deus misericórdia, porque aquele pecado eu não posso cometer mais, porque eu me arrependi de ter feito. Existe isso também, né? Eu peço perdão. Eu já ouvi isso, tá, irmãos? Eu já ouvi isso. Pasmem vocês. Mas eu já ouvi isso. Depois a gente peca, depois a gente pede perdão. E aí, se pecar, pede perdão de novo. Peraí, não é assim. Se você se arrependeu, você não vai cometer novamente aquele mesmo erro. Você vai ter outros erros, mas teve arrependimento? Você se arrependeu? Então, você não pode cometer aquele mesmo ali. A gente precisa, se teve arrependimento, eu vou tratar para que não tenha o mesmo pecado e ele venha se repetir e a gente chega porque não está tendo arrependimento. Pequei, pedi perdão, pequei, pedi perdão, pequei, pedi perdão. E estou sempre pecando, pedindo perdão, é porque o arrependimento não veio ainda. E muitas das vezes, irmãos, eu gosto de falar isso para a igreja, muitas das vezes, a gente precisa pedir a Deus até o arrependimento. Senhor, eu ainda não estou arrependido. Me dê o arrependimento, porque eu sei que está errado. Eu faria de novo. Se eu faria de novo, é porque eu não estou arrependido. Confessa isso para o Senhor. Fala para o seu Deus, para o teu Pai, para o teu Deus, para o teu Senhor. Fala para ele: eu não estou arrependida, me dê o arrependimento, porque eu sei que isso está errado. E, irmãos, por último, a gente tem que reconhecer, né? Eu vou ler agora aqui no finalzinho do verso 13, né? Quando ele termina reconhecendo a soberania, ele termina reconhecendo o poder. Aí ele declara aqui, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que eu chego diante desse Deus
para buscar todo esse relacionamento com Ele, porque eu reconheço que esse Deus, Ele é Deus. Porque eu reconheço que esse Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso, a Ele é toda a honra, a Ele é toda a glória, a Ele é todo o poder, não só agora, mas para todo sempre. E aí, quando eu reconheço isso, eu tenho mais necessidade de buscar esse Deus. Muitas das vezes, a gente faz o nosso Deus ser muito pequenininho, por isso que a gente procura pouco por ele. Lembre-se sempre, irmãos, lembre-se sempre, eu falo para você e eu falo para mim, o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus de misericórdia. O nosso Deus é o Deus que nos ouve. É o Deus que está à disposição para ouvir a minha oração e a sua oração em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Que Ele venha ter misericórdia de nós, que Ele venha cuidar de nós e que Ele desperte em nós cada vez mais o desejo de ter uma intimidade maior com Ele. Esse é o desejo da Igreja Batista de Imbitiba, esse é o desejo do Senhor, esse é o nosso desejo. Que o Senhor venha nos abençoar. Amém. Estou aqui, enquanto falo com vocês, eu estou aqui ouvindo muita chuva, né? Muita chuva. Que sejam chuvas de bênçãos, que sejam chuvas de bênçãos na nossa vida. Macaé, né? Estou falando aqui, eu estou em Macaé, estou falando aqui mais para as pessoas que estão em Macaé, que sejam chuvas de bênçãos e que sejam chuvas também de misericórdia, que sejam chuvas de consolo para o coração daqueles que estão enlutados, como nós sabemos de uma família amada nossa. Que o Senhor venha estar cuidando de nós e que tenhamos assim um resto de noite na presença do Senhor, um resto de semana na presença do Senhor, que Ele venha estar assim cuidando de cada um de nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para o povo dele. E que o Senhor esteja com vocês. Eu quero agradecer mais uma vez a Felipe e a Vitor, esses dois jovens, que estão sempre aqui desde cedo, irmãos, eles estão aqui desde cedo na sala, cuidando da gente, fazendo tudo para que essa transmissão aconteça. Muito obrigada novamente, Vitor e Felipe, que o Senhor continue abençoando vocês dois. Quero agradecer muito a Carmen, que está sempre atenta, cuidando para que os informes cheguem. Agradecer a Guilherme, que participou aí, que nos conduziu nesse período de louvor, e agradecer mais uma vez a Cláudia também, que esteve conosco aqui. Quero agradecer aos irmãos Ricardo, que está aqui conosco. Eu não sei, eu sempre vejo esse irmãozinho aqui, Idrumon, eu não sei se é Ivan, eu não sei quem você, eu não sei teu nome, me perdoa, mas eu tenho visto você aqui muito com a gente no chat. Muito obrigada, tá? Por você estar sempre aqui conosco. A nossa querida Maria Celeide, nossa vovó, estou com uma saudade de você. O Márcio, Lucas, Márcio, que o Senhor esteja contigo, abençoando você e sua família. Agradecer ao nosso pastor Marcos, olha que lindo, o nosso pastor Marcos está nos Estados Unidos, com a chegada do seu netinho, ele está de férias junto com a Márcia. Muito obrigada, pastor, porque o Senhor está sempre aqui conosco nos cultos, e a gente fica muito feliz quando te vê aqui junto conosco, tá? Aqui em Macaé está, agora, neste momento, está chovendo bastante, né? Não estava cedo, não, começou agora mesmo, mas acredito que sejam, o Senhor sabe o que é melhor, eu acredito que sejam chuvas, assim, vinda da parte do Senhor, e quero dizer para o senhor, pastor Marco, que nós já estamos com saudades, tá? Já estamos com saudade. Aproveita as férias, mas volte logo. Irmãos, muito obrigada. Você que participou conosco e não escreveu aqui no chat, eu não tenho conhecimento, que o Senhor bem está te abençoando. Eu sei que tem muitos irmãos aí
participando conosco nesse culto. Que o Senhor venha estar contigo, cuidando e realizando esse desejo do teu coração, se for da vontade dele, se for melhor para você. Amém. E fiquem com Deus.